Foi aberta hoje em Nova York a Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Lula fez o primeiro discurso, que é sempre reservado ao representante do Brasil. Ele falou sobre os desastres climáticos no país, criticou as guerras e defendeu mudanças na ONU. Antes do discurso, Lula se encontrou com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. No plenário, ao fazer as saudações, destacou a presença do líder da Autoridade Palestina. Dirijo-me em particular à delegação palestina que integra pela primeira vez essa sessão de abertura, mesmo que ainda na condição de membro observador. E quero saudar a presença do presidente Mahmoud Abbas aqui presente. Lula começou o discurso defendendo que o mundo invista mais em resolver crises humanitárias e menos em guerras. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Esses recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. Com Zelensky na plateia, voltou a dizer que a guerra na Ucrânia não vai acabar sem concessões de ambos os lados. Colocou o Brasil e a China como potenciais mediadores. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. O recurso a armamento cada vez mais destrutivos traz à memória os tempos mais sombrios do confronto estéril da Guerra Fria. Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Esta é a mensagem do entendimento de 6 pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades. Lula classificou a guerra em Gaza como uma das maiores crises humanitárias da história recente. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo. Ao citar os eventos climáticos extremos que o Brasil enfrenta este ano, admitiu que é preciso fazer mais. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Lula voltou a criticar o aumento da concentração de renda no mundo e sugeriu uma padronização global dos impostos. Ele associou a desaceleração econômica na América Latina a crises políticas, sem fazer referência à situação da Venezuela. O presidente defendeu a luta pela democracia, condenou o extremismo e destacou o banimento da rede social X do Brasil, por decisão do Supremo Tribunal Federal, depois de a empresa não cumprir a legislação nacional. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. Na reta final do discurso, Lula criticou as Nações Unidas. Disse que quando a organização foi criada, muitos países ainda estavam colonizados, que o mundo mudou e a ONU precisa mudar, para dar mais voz principalmente para a África e para a América Latina. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de Fórum Universal.
Os discursos do presidente dos Estados Unidos e do secretário-geral da ONU também abordaram os conflitos no Oriente Médio e a guerra da Ucrânia. Os discursos da Assembleia começaram com um alerta do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Nosso mundo está num redemoinho. Our world is in a whirlwind. O planeta continua esquentando. Guerras avançam sem nenhuma pista de como vão terminar, afirmou. Wars rage with no clue how they will end. Guterres disse que a faixa de Gaza está num pesadelo sem fim que ameaça afetar toda a região. O secretário-geral citou a situação do Líbano, palco de confronto entre o exército israelense e os extremistas do Hezbollah, que apoiam o Hamas. O povo do Líbano, o povo de Israel e o povo do mundo não podem permitir que o Líbano se torne outra Gaza, afirmou Guterres. Cannot afford Lebanon to become another Gaza. Guterres completou. Nothing can justify the abhorrent acts of terror. Nada pode justificar os atos horríveis de terrorismo cometidos pelo Hamas em 7 de outubro, ou a captura dos reféns. E nada pode justificar as punições coletivas do povo palestino, a velocidade e o tamanho delas. The speed and scale. Ele defendeu um cessar-fogo imediato, com libertação dos reféns pelo Hamas e o começo de um processo irreversível rumo à solução de 2 estados, um palestino e um israelense. And the beginning of an irreversible process towards a two-state solution. Ao falar da crise climática, Guterres pediu que os países do G20, grupo das maiores economias do mundo que se reunirá em Belém em novembro, façam a transição energética. To a just energy transition. Joe Biden chegou à Assembleia Geral enquanto Lula ainda discursava. Em seu último discurso como presidente dos Estados Unidos, Biden disse que o russo Vladimir Putin tentou destruir a Ucrânia, mas não conseguiu. Biden também condenou os ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro do ano passado. E pediu a conclusão de um acordo de cessar-fogo e de libertação dos reféns para pôr fim ao conflito. Joe Biden disse que uma solução diplomática ainda é possível para evitar uma guerra ainda mais ampla no Oriente Médio após os ataques do Hezbollah. Vamos também abordar o aumento da violência contra palestinos inocentes na faixa de Gaza e criar condições para um futuro melhor, incluindo uma solução de 2 estados, em que Israel tenha paz, segurança, reconhecimento total e relações normalizadas, e que os palestinos vivam em segurança, autodeterminação e um estado próprio. E concluiu com uma citação de Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano que liderou a luta contra o apartheid. Sempre parece impossível, até que seja feito. Os debates continuam todos os dias até a próxima segunda-feira. O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, que não tinha viagem programada para Nova York, decidiu vir para cá, depois dos confrontos entre Israel e o grupo extremista Hezbollah. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também vai discursar nesta semana. Os países envolvidos nas guerras tentam aproveitar a presença de líderes mundiais na Assembleia Geral para também mobilizar o Conselho de Segurança da ONU. Hoje, o Conselho recebeu o presidente da Ucrânia para discutir a situação do país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022. Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia tem que ser forçada à paz. Ele pediu uma cúpula para acabar com a guerra e convidou a China, o Brasil. Ele disse: temos toda a força necessária para alcançar a paz. O que é necessário é determinação. O Conselho de Segurança se reúne de novo nesta quarta, desta vez para tratar da situação no Líbano. Foi um pedido da França, um dos membros permanentes do Conselho. Depois da Assembleia da ONU, Brasil e Espanha promoveram um evento em defesa da democracia e contra o extremismo.
Ainda na sede das Nações Unidas, o presidente Lula teve um encontro com o rei Abdullah II da Jordânia. Eles discutiram a crise no Oriente Médio. De lá, Lula foi à sede da missão brasileira para um encontro com o presidente do Grupo Fitch, uma das maiores agências de classificação de risco do mundo. Atualmente, a agência dá ao Brasil a nota BB, abaixo do grau de investimento, que é uma espécie de atestado de que não há risco de calote. À tarde, Lula voltou à ONU para uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Depois, os dois promoveram um evento em defesa da democracia e contra o extremismo. Contaram com a participação de outros 12 países, além da ONU e da União Europeia. O presidente Lula disse que a regulamentação da internet no mundo todo é importante para combater a desinformação e proteger as instituições e princípios democráticos. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das plataformas e do uso da inteligência artificial. Nenhuma empresa de tecnologia ou indivíduo, por mais rico que seja, pode se considerar acima da lei. Elas precisam ser responsabilizadas pelo conteúdo que circulam. O primeiro-ministro espanhol defendeu uma resposta global ao que chamou de onda reacionária. A un fenómeno que es global, pero que tiene también su traslación nacional, como es esta ola reaccionária que estamos viviendo. À noite, o presidente Lula ainda teve mais uma reunião bilateral com o presidente francês Emmanuel Macron.